Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube sobre os trabalhos de Hércules. E continuando o vídeo anterior, caso tu não tenhas visto ainda o vídeo anterior, então procura aqui mesmo no canal, nas indicações da descrição, o vídeo anterior da parte 1. Continuemos a partir daquilo que nós conversávamos sobre... Nós paramos bem na entrada da Hidra de Lerna. Então, do pântano, bem na entrada do pântano. Então, posso começar então? Claro. Certo. Aqui nós vemos que Hércules havia saído recentemente do seu primeiro trabalho, então vencido aquilo que nós já podemos dizer assim, já de modo desmascarado, né? Sim. Vencido o seu orgulho, ou as abertas, ou tendo matado o leão, tendo enforcado o leão e dele adquirido o couro, ou seja, agora realmente com um tipo de defesa contra aquilo que seria o orgulho, as más tendências do orgulho. Depois de morto o orgulho, então, depois de... Há um momento na vida humana em que, eu poderia dizer, há um momento na vida humana em que a pessoa admite que tem orgulho, a pessoa admite que é orgulhosa, melhor dizendo, e que tem defeitos, ou que tem problemas, ou que tem deficiências e vícios, tá? Nem para todos, talvez, esse momento venha a chegar de algum modo, por mais simples que seja, certo? Mas aqui nós podemos entender que Hércules realmente olhou, agora voltou o seu olhar a algo maior, a algo necessário, a uma necessidade de purificação. Então, digamos que o primeiro trabalho inaugura uma série de outras atitudes ou transformações que vão acontecer na vida desse herói. Posso fazer duas observações? Uhum. Para não esquecer e não perder o gancho. Eu acho que é bom enfatizar aqui também uma coisa que as pessoas podem se enganar nesse processo. É que o Hércules então venceu o primeiro obstáculo e aí acabou essa questão do orgulho. Tem mais, isso não tem mais, eu não vou... Ele se tornou invulnerável a essa questão, ele nunca mais vai ter que trabalhar nesse nível, vamos dizer assim, do orgulho, nunca mais vai ter que se preocupar com isso. Não é isso que os mitos querem dizer quando se diz que ele passou para a segunda etapa. Quer dizer que ele se deu conta de aquele problema. Primeiro, ele deu conta que há problemas nele, no seu interior, porque o homem tem que trabalhar o seu interior, que não basta ele viver para fora, no modo espontâneo, assim, no modo natural da natureza, assim. Então é só eu expressar o que eu tenho, porque o que eu tenho é bom. Não, ele precisa voltar para dentro e conhecer as suas raízes, porque realmente ele vê que não é tudo bom. Há coisas que precisam ser trabalhadas, precisam ser melhoradas. Então isso de certa forma, então seria esse trabalho inicial, e vencendo essa barreira do orgulho que nos impede até de olhar para dentro e ver os defeitos, os problemas, aí que ele é capaz, como nós até havíamos, acho que, deixado dito na outra aula, no outro vídeo, ele é capaz de começar a trabalhar nos outros problemas, porque até então ele nem enxergava, ele olhava para dentro e se achava o pimpão, o homem, assim, quando vive... quando é orgulhoso mesmo, aquele orgulhoso, digamos assim, ele nem sabe que é orgulhoso, ele simplesmente é assim, e é incapaz de olhar para dentro e ver os defeitos, e ver o que precisa ser trabalhado. Não sei se tu vês assim. Exatamente. Então, assim, o que eu quero dizer é que o processo não acabou ali, ele sempre vai ter que lidar com essa coisa do orgulho, sempre vai ter que estar atento a isso, não adianta, ele sempre vai ter que estar vigilante, certo? Ele tem que estar vigilante a questão do orgulho, só que agora ele sabe que isso existe, ele sabe que ele pode tropeçar vez após vez nisso aí. E o que eu acho interessante, o que eu, assim, é realmente
me chama muito a atenção o fato da pele do leão ser intransponível, ser invulnerável. Então, tendo o leão a pele invulnerável, né? Ou sendo invulnerável por conta do seu couro especialmente endurecido. Isso que seria a primeira camada do corpo, a pele. E se nós vamos falar de uma entrada, vamos dizer assim, de uma imagem, de uma grande catábase, um grande aprofundamento nos próprios defeitos ou necessidades que estão em uma pessoa, nós podemos dizer que essa pele, esse leão, ou essa pele do leão, ela é o principal que representa isso, né? Mas o leão é um símbolo que se agrega muito, aqui nós falamos muito em orgulho, mas eu acredito que esse primeiro trabalho ainda transcenda muito mais a dimensão de uma virtude apenas. Ela transcende a dimensão da virtude para ser ainda não só a morte do próprio orgulho, mas algo ainda maior, algo ainda mais profundo, que nós podemos até representar por uma pele de leão. Então esse símbolo da pele de leão da qual Hércules se reveste é um símbolo de uma passagem, é quase como a sua entrada nesse mundo da purificação. Eu usei a ideia do eu, certo? Esse termo psicológico que nós falamos hoje em dia, que de certa forma também é um pronome gramatical, vem da ideia do pronome gramatical, mas eu falei desse eu, certo? Desse núcleo exatamente, desse núcleo interior nosso mais absoluto, que às vezes é uma autoimagem, mas é algo mais, certo? É esse âmago mesmo, que toma decisões, que é capaz de tomar decisões, que é capaz de conscientemente se voltar a sua atenção para alguma coisa, tá? Então, quando ele enfrenta isso, então eu vejo como o Hércules olhando, sendo capaz de olhar para o seu eu, porque é difícil. Nós agimos para fora a partir do nosso eu, mais ou menos espontaneamente. Mas olhar para esse eu é complicado, porque ele é duro. Exato, ele é um núcleo duro, é possível, até certo ponto é impossível penetrar nele. E dói, né? Claro. É vamos dizer assim, que eu poderia dizer que a dor da morte do leão, na verdade, sobrepondo aqui esses símbolos, eu diria que é a própria dor que Hércules sentiu. Sentiu a dor de um sufocamento ao olhar para si mesmo, ao olhar para esse eu. É a dor de um sufocamento, a dor de olhar para a própria vida, para os próprios erros. E ver que aquilo é ele. Né? Exatamente. Essa dor que aquilo ali vem dele, tá ali. Mas eu não quis fazer nada de errado. Olha, não interessa. Tem alguma coisa ali nesse teu eu, ou junto com ele, que te propele a fazer coisas erradas, sim. Certo? Exatamente. Enquanto a pessoa não admite isso, ela tá fora. Exatamente. Ela tá ainda lutando contra o leão, lutando contra si mesmo, digamos assim, sem saber. E, bem, o segundo ponto que eu queria dizer é o seguinte: tu não vais vencer esse leão, do meu ponto de vista também, se humilhando, assim, se rebaixando demais. Porque já é mentira daí. Aí tu já tá, exato. Aí já é mentira. É o oposto, é um espelhamento daquele orgulho, que era o orgulho do eu sou foda, eu sou o máximo, tinha um desenho com esse nome, né? Eu sou o máximo. Eu sou o máximo. Tem um espelhamento negativo que eu sou nada, não vale pra nada, eu não presto, não consigo fazer nada, isso aí é o orgulho. Isso é o orgulho também. Esse é o orgulho invertido, é a sombra do orgulho, como diria talvez o Jung da vida, né? A tua sombra, teu lado negativo aí tomando conta então se eu não sou o pimpão, né? O cara é o maioral de todos, então eu sou o pior de todos. Não, essa lógica não funciona. Não só isso, mas venham aqui e me confortem por isso. Daí né? vira isso aí. Ou venham aqui e me digam que não, que eu sou o contrário. Exato. Esse é uma forma de... É um apelo... Autocomiseração
querendo... Interesseira. Interesseira querendo o elogio. Exato. É impressionante como funciona, pelo menos ao descrever esse primeiro trabalho. Então, de novo, nós vamos entrar naquela coisa do Aristóteles, que às vezes pode parecer um tanto mecânica, dizer que é o meio termo, aí a pessoa vai dizer, mas é uma mediocridade. Não, é pior, não é tu querer ser medíocre, é tu achar o lugar certo das virtudes, né? Da humildade. Qual que é o lugar certo? Como é que eu me encaixo aqui? Aqui eu estou sendo verdadeiramente humilde, não humilhado, né? Não estou me auto-rebaixando para querer as migalhas da atenção dos outros. Então, a virtude é sempre achar esse lugar, muito difícil de achar, esse meio termo. Exatamente. Onde tu segura os dois lados, né, os dois extremos, como o Hércules segurou a serpente, certo? Uhum. Naquele sentido até que nós mencionamos. Então, ele está segurando os dois extremos, ele consegue ficar no meio. E ali ele vira homem. Ali ele é um homem mesmo. Senão, tu tá de um lado, tu é meio animal. Se tu tá do outro, tu é um outro tipo de animal, assim. Exatamente. É difícil, é muito difícil. E ninguém disse que as virtudes eram coisas fáceis. Não. Elas não são inalcançáveis, mas elas são difíceis. Tanto é que o nome virtude... Isso. O nome virtude se refere justamente a isso, a uma força. É uma força, é algo que força... quando tu tem a virtude, tu tens que ter uma força, certo? Se tu é simplesmente fraco, abatido, aí tu não tens virtude, não é? E aí pode saber, esse é o sinal de que não, tu não tá sendo humilde, tu tá sendo um coitadinho. Daí tu foi pro lado da coitadice mesmo. Dado isso, Hércules recebe seu segundo trabalho e esse segundo trabalho já começa num pântano. Um pântano, enfim, como todo pântano, nós conhecemos aqui, acho que se alguém conhece o mangue, é interessante pensar no mangue como um pântano também, e nós vemos justamente no mangue os caranguejos, né? Os caranguejos, os outros seres ali, acho que até, eu não tenho certeza, eu acho que até lagartos residem no pântano, né? Às vezes, né? No mangue. Enfim, há muitos seres num pântano. Há muitos seres que vivem no pântano e eles não são seres muito normais, muito comuns na natureza, ou pelo menos entre os homens. Não são animais domésticos, não são... como é que nós dizemos? São arredios, não são muito se mostrar, né? Gostam de se esconder. Exato, são animais escondidos no pântano. E essa imagem nós já podemos perceber isso, né? Uma noite, um pântano, um lugar úmido e eu acredito que... Pestilento, certo? Vamos pensar também no lugar quente e úmido, talvez, né? Talvez. Vamos pensar no lugar quente e úmido, não só frio e úmido, não por ser um pântano seria frio, mas apenas escuro, quente e úmido, né? Se nós pensarmos no pântano nesse sentido. Um lugar onde é difícil se locomover, de se mexer, difícil de ter uma liberdade e pegajoso. Além disso, eu ainda destacaria o fato do pântano também ter essa característica da expansão, assim como a água. Tá? Então ele se expande entre as árvores crescem no pântano, mas lá tem aquela lama que se expande e entra por todos os buracos, né? Entra por todas as regiões. Eu acho que essa imagem ela é muito boa para nós entendermos chegarmos a algum lugar numa possível interpretação de onde residem essas coisas pantanosas. Eu já de cara, a primeira vez que eu vi a ideia da hidra, pelo menos das cabeças da hidra, ainda sem pensar no pântano em si, pensava em algo como os monstros, algo que nós também não queremos ver. Essa é a primeira coisa, algo que nós não queremos enfrentar, algo difícil de enfrentar e que tem muitos tentáculos, né? Tem muitas origens,
e está ali como que sufocando também as nossas capacidades. Nós não conseguimos atacar de um lado só, aquilo pode nos atacar de diversos lados, né, em diversas situações, talvez. E eles surgem, de repente, sem anúncio, algo assim, tá escondido sob a superfície da água e de repente sai e te ataca e tu nem sabia, nem vê. Isso nós estamos aqui tentando montar o cenário. É importante. Imaginem o cenário. Tentem se inserir. Eu sei que pode ser, talvez possa ser uma descrição um tanto monótona, mas é um cenário a ser muito bem imaginado. É um cenário a ser imaginado nos seus detalhes. Porque ao entrar nesse cenário, ainda mais com um monstro que surge, um monstro que deve ser até mesmo incitado a aparecer do pântano, do seu esconderijo com a Hidra. Nós imaginamos que o Hércules não entrou na água para enfrentar a Hidra, porque daí ele estaria numa posição muito ruim. Então se diz até que ele chama, né, que ele tem que provocar a Hidra a sair, mas que ele fica mais ou menos num terreno mais firme, porque senão não poderia lutar. Dentro da água seria muito difícil para ele enfrentar a Hidra que se locomove ali. Exatamente. Digamos assim, ele não invadiu o pântano em busca da Hidra, ele ficou num lugar mais ou menos seguro em que ele podia... Muito importante. Provocar a vinda da Hidra sem entrar no terreno dela. Sem entrar diretamente no terreno dela, propriamente, né? Chegar às margens só do terreno dela. Há uma diferença entre estar diante do pântano, olha, isso é muito importante para que nós possamos entender. Há uma diferença entre estar diante do pântano e dentro do pântano. Dentro do pântano nós não nos mexemos, nós nos afogamos dentro do pântano e morremos. Sim. O pântano é o lugar onde a Hidra tem vantagem, determinada já. A vantagem há uma grande vantagem. Importante dizer que Hidra vem de água. Hidros. Como é que é? Hildor. De Hildor, água. Tá? Em grego. E ou Hidria, por exemplo, é o nome do... Não Hidra, né? Mas Hidria é o nome dos vasos que são usados para transportar água da fonte. Então, esse pântano, digamos que na nossa vida nós temos momentos em que, ao olhar para os nossos próprios defeitos ou ao olhar para as nossas deficiências, seja um vício, seja uma deficiência, nós entramos numa angústia, como que um pântano angustiante. Como se nós tivéssemos entrado no pântano. Entramos no pântano. Olha a diferença. Uma diferença é estar no pântano. Isso é importante saber quando estamos no pântano. Sim. E que no pântano é difícil lutar contra o pântano. Ou seja, se nós entramos no pântano ou acabamos por mergulhar sem querer, né? Caímos nesse pântano, é difícil lutar dentro do pântano, é difícil se mexer dentro do pântano. Porém, nós precisamos ficar um pouco à distância do pântano, mas estar diante dele para poder vencer o monstro que lá se encontra. Isso é prudência, digamos assim. É tu saber que, olha, eu não posso entrar no pântano, então, para eu enfrentá-lo, eu tenho que estar num lugar firme. Mas para isso eu tenho que me preparar. Eu sei que eu vou ser atacado por esse pântano. E a gente ainda não disse o que esse pântano pode significar. Porque ele pode significar mais de uma coisa. Mas há uma coisa muito básica que ele significa. E tu até disseste ali, esses nossos defeitos. Realmente, parece que quando nós conseguimos sufocar aquele orgulho, nós conseguimos ver o pântano, digamos assim. Ou pelo menos ver algumas manifestações, alguns desses animais estranhos e obscuros que navegam por ali, se ocultam ali no mangue, na água, no meio da vegetação que está ali, certo? Então é isso, quando nós falamos daqueles defeitos que nós não queríamos olhar, é mais ou menos isso aí. Pelo menos são os animais que habitam esse pântano, certo? Tanto queria... Isso, dado, então, isso é importante, né?
quando nós olhamos para esse pântano, nós estamos diante, né, ou estamos aí nesse lugar onde se encontram os defeitos. A hidra vem justamente daí e ela pode nos ferir mortalmente com um veneno. Sim. Um veneno que nos paralisa, que nos mata. Isso é... Quando se corta as cabeças da hidra, também há pelo menos uma versão em que sai uma fumaça, né? Uma certa fumaça, como se fosse um fogo ali, e daquele fogo crescessem as outras, né? daquela fumaça, daquele aquecimento ali, daquela energia saísse, então as outras cabeças daquele veneno, digamos. Daquele veneno, né? Daquele ácido, saíssem as outras cabeças. E aqui nós estamos justamente no terreno, aí o Junito vai trazer outras interpretações importantes nisso. Nós vamos justamente para o terreno dos nossos piores vícios. Nós entramos justamente ali no terreno daquelas nossas qualidades, daqueles nossos piores maus hábitos. Assim, de novo, eu sempre que eu faço essa transição, eu sinto que eu estou sendo um pouco inverdadeiro, porque quando tu traduz o símbolo, algo se perde. Algo se perde. Mas se eu digo que é essa água e até a hidra como a chefona que manda, né, nesse pântano, se eu digo que isso aí representa numa formulação assim, mais técnica de psicologia, as paixões da alma, os desejos e as paixões, algo se perde. Então eu não gosto que o pessoal perca o símbolo de vício quando a gente traduz numa palavra mais técnica. Exatamente. Tá? Mas se a gente diz, é isso, olha, quando nós precisamos de uma coisa mais firme para a inteligência pegar, não podemos dizer, são os desejos e as paixões. Mas aí nós temos que entender isso aí também. Por quê? O que isso tem a ver com as paixões, com os defeitos? É que realmente as paixões do homem, aquilo que nós chamamos de paixões, é justamente aquilo que nos torna mais vulneráveis, certo? E aquilo que nos torna vulneráveis também nos faz cometer muitos erros, assim, certo? No desespero, no medo de não conseguir. Então, o que nos deixa vulnerável? Uma paixão. Olha, ter que se alimentar, por exemplo, certo? Ter que adquirir alimento e ter que comer todo dia. Isso é uma paixão da alma, é algo que a alma sofre. Paixão quer dizer um sofrimento. Sofrência, né? Sofrimento. Algo que ela sofre. Porque, como assim sofre? Se tu tem fome, tu sente dor, tu sofre mesmo. Aquilo te torna vulnerável. Né? Então, é nesse sentido. Então, as paixões, se nós dissermos que as águas são as paixões, é nesse sentido, de algo que nós precisamos, que se nós não temos, nós sofremos fisicamente, muitas vezes, até todas as vezes, talvez falando de um sofrimento moral, não seja um sofrimento físico, mas sempre tem uma somatização, ou quase sempre, mesmo num sofrimento moral. Mas é isso, é as coisas que nos deixam vulneráveis. Se eu não como, eu vou sentir fome, eu vou me sentir humilhado se eu não tiver dinheiro para comprar comida, eu vou me sentir fraco, frágil, esse tipo de coisa. Então, é nesse sentido que é paixão, né, vem de patere, do verbo... eu acho que é pasrei, né? Pasreina. Seria justamente passar, né? No sentido de sofrer mesmo. Né? Sim. É algo que vem... pasrei. E aí, nesse pasrei, nós vamos ter o médio, ou melhor, nós vamos ter o auristo maton, tá? Desculpa, paton. 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 Daí eu acho que nós temos esse pathos. Sim. Que já é substantivo, né? Sim, pathos, em grego. Eu estava até pensando em latim. No latim tem um derivado disso aí, não é? Isso, passus sum, né? Tu vai dizer passus. Tá? Essa paixão vem de passus, ou
Patere, exatamente. Patere. Tá? Patere porque se for patere, aí já é outra coisa, né? Uhum. Patere é justamente aquilo que está patente, aquilo que se mostra. se mostra. Agora, patere é isso, né? Sim. Depois vamos encontrar, então, o supino ou o particípio passus, o passum. Uhum. Uhum. Então, olha só, e como é que nós vemos isso mais claramente ainda? No seguinte fato, essas nossas necessidades, paixões e desejos, tem diferença entre paixão, desejo e necessidade, tá? Eu estou usando aqui tudo, colocando tudo no mesmo saco, porque eles são aparentados, mas tem diferença, tá? Quando nós sentimos isso, por exemplo, a fome, tem uma coisa que é muito clara. Talvez a gente não se dê conta, mas é muito claro. Isso não vem da nossa vontade livre. Não vem da livre vontade. É algo que nós sofremos. É aí que vem o sofrimento. Aquilo nos vem. E nós temos que lidar com aquilo independente da nossa vontade. Tá? É esse tipo de coisa. E é esse tipo de coisa que geralmente leva o homem a cometer erros, até pecados. Né? E criar hábitos ruins, como tu tinha dito. Né? Exatamente. Então, vamos dizer que o que está por trás dos pecados ou por trás dos vícios são justamente as paixões. Em geral, sim. Justamente as paixões. Vamos dizer que tanto a hidra pode ser tanto o efeito das paixões, tá? O efeito contínuo das paixões, quanto pode ser o próprio coração desse efeito, que são as próprias paixões. Nós podemos a hidra realmente ela é um símbolo nesse sentido, e esse pântano que pode ser tanto uma coisa quanto a outra, e em cada uma dessas dimensões vai significar ou pode trazer à tona tudo aquilo que cerca ou o terreno das paixões ou dos efeitos das paixões. Então nós podemos pensar nisso, e aí vem a outra característica maravilhosa disso aí, que é quando Hércules corta uma cabeça, crescem outras duas. Sim. Esse corte, quando eu acredito que todos tenham a experiência de tentar ou enfrentar vícios ou enfrentar paixões. Se o primeiro enfrentamento das paixões, ou primeira tentativa de enfrentar as paixões, gera, como tu mesmo disseste, né? Gera um tipo de dor nesse enfrentamento, ou ao tentar, ou ao dizer a si mesmo, não vou mais ser assim, ou não vou mais fazer, não vou mais tomar, né, ou sei lá, tomar bebidas alcoólicas, por exemplo. Surgem outros milhares de problemas ao redor disso. Sim. Surgem outros tantos surgem outras tantas perguntas e outras ainda paixões do corpo, paixões que advêm do corpo, ansiedades e outros tantos problemas que surgem quase de um conflito como esse, né? Um conflito quase como se fosse atirar uma pedra em algo que se desmancha e se multiplica. É uma catástrofe tentar anular de qualquer modo uma paixão. Sim. Então, esse é o primeiro obstáculo que as pessoas fazem muitas pessoas desistirem a vezes. Exatamente. Eu tentei enfrentar isso aqui, eu criei mais problemas para minha vida, né? Daí é complicado, né? Aí o cara vai desistir, realmente, porque eu tentei... Eu sou preguiçoso. Sou preguiçoso, eu não quero mais. Agora eu vou começar aqui vou romper com a minha preguiça. E nos primeiros dias, então, vamos lá, agora eu vou estudar mais aqui, mais uma hora. Aí chega à frente dos materiais ali, dos cadernos e dorme. E aí dorme por 2 horas. Então, assim... Ou não consegue resolver, não consegue estudar, não consegue ter um proveito inicial naquilo, já... mas agora, além de ser preguiçoso, agora eu... Estou humilhado. Agora eu estou humilhado. Agora eu fui humilhado pela minha incapacidade. Agora eu já me acho incapaz, então eu piorei. Antes eu só achava que era preguiçoso, agora eu acho que eu sou incapaz. Putz, aí... Realmente. E isso vai desencorajar muita gente. E até com alguma razão.
as cabeças vão crescer, né? Mas tu quer falar da solução? Não, antes ainda. Ainda sobre essa ideia das cabeças que crescem, de novo, e até se multiplicam. Né? Tu corta uma, nascem duas, né? Isso pode significar também algo do tipo, olha, eu estou aqui diante de um, sei lá, desejo da carne. E aí eu acho que desejo, quando nós falamos propriamente da hidra, talvez o desejo acabe sendo um significador melhor, é porque o desejo, mais do que uma necessidade como comer e beber, o desejo implica o prazer. E o prazer nós podemos, nós podemos controlar, nós podemos abdicar de prazeres sem morrer, em última análise. Comer e beber, não. Se nós abdicarmos disso, nós morremos. Aí, pronto, finito, acabou. Agora, evitar um prazer da carne, certo? Comer uma gordurinha, encher a cara porque é prazeroso, porque é bom estar bêbado, porque gosta disso, isso nós podemos evitar, né? E por isso que eu acho que a hidra pode significar mais o desejo do que a necessidade puramente fisiológica, é que quando nós conseguimos abdicar de um desejo no momento, sei lá, daqui a 1, 2 horas, o desejo volta mais forte ainda. E aí a gente cai pior. Exatamente. Entende? Exatamente. Mas aí o desejo é essa busca de algo que é prazeroso, não de algo que é necessário, fisiologicamente necessário, mas algo que é só prazeroso, só pelo prazer. Nós queremos pelo prazer que nos causa, né? Então E essas derrotas são pegajosas. Vamos pensar voltando a essa imagem, né? Toda Sim. derrota nesse sentido, ela é pegajosa. Ela tem algo de pegajoso. Ela nos traz ainda mais constrangimento ao longo das suas sucessivas derrotas. Sim. Que são sofridas nisso. Solução encontrada por Hércules e Iolau, seu primo que estava no mesmo trabalho acompanhando. Cortar a cabeça e cauterizar. Sim. O coto da cabeça. É o pescoço ali que sobrou, a parte do pescoço que havia sobrado. Assim a cabeça não cresce. Esse cauterizar é quase como, eu vejo nessa imagem um tipo de energia impressa para uma atenção dobrada, redobrada, quase como uma energia a mais, uma energia que garante justamente que aquela cabeça não cresce mais. Pois é. Ou seja, seria quase como o uso do calor para que aquilo ali não se desenvolva mais, né? Então, se coloca vamos pensar, uma atenção extrema em um desses defeitos, ou melhor, em um desses desejos, no sentido de controlá-lo ou de contê-lo, e mantém-se a concentração apenas nele, para que ele não volte a nascer. Muito interessante. Eu imagino que essa seja uma imagem possível de uma solução. Olha, eu cuido de uma coisa agora. Um desejo que me atrapalha. Eu tenho vários defeitos. Talvez exatamente isso que queira dizer aí. O mito esteja dizendo isso. Se tu tentares lidar com todos ao mesmo tempo, tu vai sucumbir, porque vai vir... na verdade, os defeitos vão se multiplicar, os problemas vão se multiplicar na tua vida. Quem sabe cuida de um e cauteriza ele até tu conseguires ter um controle daquilo. E aí tu ganha uma força, tu ganha uma virtude. Se tu conseguires controlar um desejo desgovernado da tua alma, tu adquire uma força, tu adquire uma confiança até na tua capacidade, né? Que também não pode se tornar em orgulho, mas beleza. Outro problema. Pelo menos tu conseguisse alguma coisa. Eu tinha um problema aqui com a bebida. Eu ignorei os outros, certo? No sentido assim, olha, eu foquei muito no problema da bebida e controlei. Parei mesmo. Ou diminuí muito.
muitas vezes o que a gente consegue é diminuir muito e talvez não erradicar de todo, mas diminuir muito, manter sob controle. Cara, tu adquiriste uma força. Acho que é por aí que tu tinhas dito, né? Eu acho que sim. E eu acho que tudo isso vem também, que também pode significar o fogo. Acho que a tua interpretação talvez seja mais interessante que a minha, mas algo do tipo assim, tu tem que fazer tomar uma decisão de não enfrentar só a tua decisão não pode ser de enfrentar um desejo que aparece. Tem que ser uma decisão que englobe tudo. Entende? Isso seria o cauterizar. Sabendo que tu vai cair, tu sabe, tu vais cair, mas eu vou me levantar toda vez. Isso também faz parte. Eu até prefiro a tua interpretação, mas acho que cabe essa também. Olha, se eu tentar enfrentar um e perder, eu vou me desanimar muito. Não, a minha resolução tem que abarcar até as minhas próprias quedas, eventuais quedas. Então tem que ser uma decisão muito mais forte, mais fogosa, viril, nesse sentido também, tá? Acho que isso, se não era isso que o mito queria dizer, ajuda também, né? O cara tem que ter também essa humildade, isso também vem da humildade, de dominar o próprio ego, de dizer, se eu cair, eu vou me levantar de novo, e de novo, e de novo. Eu não vou me abater, porque certo? Porque também daí vem um pouco daquele ego. Eu não consegui dessa vez, então não dá. Daí tu já vai já cai naquela auto-rebaixamento, auto-humilhação, né? Então eu acho que tem isso também. De qualquer forma ajuda. Eu diria que por último, né, sobre a cauterização, a cauterização ela cura também, se nós pensarmos de onde vem essa ideia de cauterizar a cabeça da hidra, ela vem justamente de cauterizar as feridas. Então nós temos feridas abertas, antigamente se cauterizava, ainda se cauteriza em procedimento cirúrgico, mas é uma cauterização mais controlada. Então, mas se pensa que antigamente, se fizesse uma amputação, um membro, por exemplo, para que não rompesse mais o sangue dali, então se faria uma cauterização no local e ali nós não temos mais essa ferida aberta. Então, digamos que se nós podemos imaginar um procedimento de corte de uma cabeça da hidra, nós podemos pensar justamente que as cabeças nascem daquele sangue, daquele fluido que está ali aberto. Ou seja, se nós cortamos um defeito, cortamos uma deficiência, ou tentamos cortar uma deficiência, nós deixamos a nossa vida, ou as outras partes da nossa vida vulneráveis, como que sangrando. A analogia é cortar na própria carne. Cortar na própria carne. Isso aí, a carne é entendido também no sentido bíblico da coisa. Carne como origem desses desejos governados. Exato. Então, é isso. Quando tu corta, quando tu te autopoda um desejo, tu tá cortando a tua própria carne. Tá dizendo não para a tua carne. É como dar esmola, é como dizer não a próprio alimento. Eu estou tirando do meu alimento. Exato. Estou tirando da minha carne para dar para o próximo. Exato. Essa imagem da cauterização, ela entra aí justamente como um não ligar para aquilo, né? É quase como, ao mesmo tempo que se põe uma energia contra aquele defeito, se tem uma outra de dizer assim, isto não importa. Isto, eu não ligo para isto. Exatamente. Eu não ligo para não ter isso. Eu perdi o meu membro. Eu aceito a perda do membro. E olha só como isso se aproxima da fala evangélica do arranca o teu próprio olho fora. Né? Arranca o próprio olho. Se teu olho te leva a pecar, arranca fora, porque é melhor então, entrar... Se teu olho te escandaliza. Né? Se teu olho te escandaliza, arranca fora, porque é melhor entrar no reino dos céus caolho do que... Exatamente. Do que ficar nas trevas exteriores. Ou seja, pode ser que ao controlar um defeito venha uma tristeza. Sim, ou venha uma nova deficiência. O que nós fazemos? Tudo bem, eu aceito.
Eu aceito essas coisas até... Eu sei que isso pode passar. Digamos que a cauterização também tem esse efeito. Ela também dói. Também. Mas ela passa. Ela estanca o problema e passa. Então, essa imagem, ela realmente nos leva nos leva a ver que a hidra também pode ser o próprio corpo, né? A hidra pode ser justamente esse próprio corpo que agora vai ser amputado, os maus impulsos do corpo serão amputados e cauterizados. E aí contidos e trazidos a uma medida apropriada pela razão. Exatamente. E digamos assim que essa nova vida, e surge uma nova vida, né? E agora falando já da nova vida, surge uma nova vida depois de arrancar as cabeças. Não é que surge uma nova vida. Hércules ganha uma nova arma após arrancar as cabeças, que é o próprio veneno da hidra. É o veneno. É um veneno que dá capacidade para o Hércules de completar outros trabalhos. Nós podemos falar dos outros, vamos continuar. Mas esse veneno que dá essa capacidade... Esse veneno que é o sangue da hidra. Que é o sangue da hidra. É a vida da hidra, é a vida da carne, é o próprio desejo, digamos assim, a essência do desejo. E aí, não te parece que ele, inclusive o símbolo da flecha é muito eloquente, porque ele muitas vezes ele é tomado como significador da vontade, a vontade como aquela flecha que a retidão da flecha, né? Exatamente, que tu tem um alvo, porque é só a vontade que pode ter um alvo. Os desejos não têm alvos. Assim como as cabeças da hidra, eles vão para todos os lados, eles querem agarrar tudo, matar tudo, e é uma coisa desgovernada, caótica, no fim das contas, na sua essência. Mas tu consegues dominar aquilo, o desejo, então tu usa aquele veneno, né, imbuído numa flecha, que é a tua vontade, e aí tu consegue executar as tarefas que tu tem que fazer com a ajuda do desejo. Porque muitas vezes nós temos que fazer coisas contra o desejo, e é doloroso. Todo mundo vê isso. Quando a gente tem que fazer alguma coisa contra o nosso desejo, é doloroso. Mas a gente fica imaginando, se eu quisesse fazer as coisas boas, né? Se o meu desejo trabalhasse junto comigo para fazer as coisas boas, eu faria de muito bom grado. E é possível. Mas é já numa vida transformada que isso é possível. Então, ao cortar as cabeças da hidra, né? O primeiro trabalho é cortar, é podar, diminuir o poder da hidra. Esse é o primeiro trabalho, tem que ficar bem claro isso. Depois que ele está controlado, que os desejos vão começar a trabalhar a teu favor. Ainda aparece nesse trabalho, para a gente encerrar, Hera ainda envia um caranguejo. Sim. O caranguejo ele participa mais ou menos nesse mesmo sentido da hidra. Ele também é um monstro. Ele é, na verdade, um ser do pântano. Ele está ali escondido, né? Ele surge e Hércules, se não me engano, esmaga a sua casca, né? E a gente pode pensar no caranguejo também como um tipo talvez até como mais uma dessas atitudes contra esse pudor de olhar para os defeitos, né? Então, ao esmagar o caranguejo, quebrar a sua casca também, encontrar a carne do caranguejo, anulá-lo, ele se torna também uma constelação. E é interessante que é uma constelação me corrige, Mário, é do meio, né, da maturidade do inverno. Daqui no inverno do hemisfério sul. No hemisfério sul é o começo do inverno. Começo do inverno, desculpa. É o começo do inverno. Leão, que é o meio do inverno para nós. E o começo do verão no hemisfério norte. Câncer, né? Caranguejo é o começo do verão no hemisfério norte, e leão é o meio do verão. Para nós, o contrário. Começo do inverno e meio do inverno. Né? Caranguejo e leão. Então nós temos que é julho, né? Julho é como se é inverno. Parece que Hércules saiu de leão e voltou. Então, pro... Isso é importante, nós não mencionamos no último vídeo. Existe várias indicações, inclusive o próprio número dos trabalhos, que nos remete à ideia, e inclusive o fato de que alguns animais enfrentados pelo Hércules refletem as constelações zodiacais,
parece que existe algum tipo de relação entre uma coisa e outra. Mas eu assim, faço prevenção. É muito difícil estabelecer. Sempre existem várias listas por aí. Parece assim. que há até parece que há até uma diferença nessa... Eu não lembro exatamente que movimento é esse, mas se nós tomamos a Corsa, ela me parece ser já estar associada até mesmo à Virgem, por ser talvez uma ninfa, seria uma sacerdotisa ou uma ninfa de Ártemis que foi transformada em Corsa, né? Então nós temos aí quase que de leão para câncer, de câncer para virgem, né? Então nós temos aí uma certa variação interessante, num ritmo interessante. E houve quem tentasse fazer as listas assim, que partissem numa progressão assim, né? Uma progressão reta pelo caminho das constelações zodiacais. Mas eu não vejo como isso possa funcionar. Difícil, é muito difícil. Até porque começa em Leão. Leão é o quinto signo do zodíaco. Então, começa no quinto e aí volta para o quarto. Aí iria para o sexto, vamos admitir essa associação. Então, é muito complicado. Que tem alguma relação? Tem. Mas para nós, eu acredito que esteja muito obscuro hoje em dia, assim, muito difícil. E quem vai tentar fazer isso, geralmente, é o pessoal ali da turma ocultista. Eles estão fazendo uma associação, porque daí eles gostam. Eles vão gostar de fazer esse negócio. Deixa pra eles. Ficam fazendo e inventam, assim, as explicações mais mirabolantes, que é o que os caracteriza também. Mas bem, então acho que é isso, né? Não vai dar para cobrir mais. Acho que é isso. Ó, falamos então mais uma vez do primeiro trabalho, do segundo. Que são os dois talvez mais importantes. Agora vamos esperar, né? Depois desse vídeo aqui, nós vamos esperar o pessoal pedir o próximo. Vamos ver. Para acelerar esse processo. Se vocês querem realmente aí a continuação, que nós falemos dos outros trabalhos, a gente continua. E compartilhem. Compartilhem, ativem o sininho, curtam o vídeo, comentem. Tem como curtir no YouTube? Tem como curtir. Então tá, pessoal, curtam o vídeo, compartilhem. Façam perguntas. Façam as perguntas, deixem os comentários. Podem xingar a gente em particular, tá? Não tem problema. Podem tirar as caras aí diretamente, tá? Nós respondemos. Nós respondemos. Pode deixar. Tá? Então Muito tá, bem. é isso. Muito obrigado, é isso. Até a próxima.